Olá, gente. Aqui é a Projac e eu estou aqui agora para ter uma conversa com vocês sobre resolução de problemas com equações do segundo grau. Então, veja bem, gente, é muito bom a gente saber a fórmula, a gente saber calcular quando ela é incompleta, quando ela é completa, mas quando a gente se depara com uma avaliação fora da escola, a questão vem em forma de problema. Ou seja, além de eu saber resolver a equação do segundo grau, eu tenho que saber extrair do problema a equação que eu vou resolver. E eu quero conversar com vocês sobre isso, tá certo? Para que vocês não sejam mais pegos de surpresa. Então, veja bem, vamos ler aqui uma situação. Fernando iniciou um trabalho em uma imobiliária como corretor de imóveis. É muito importante vocês grifarem o que é importante, tá certo? Sempre que forem ler um problema matemático. E ele fala o seguinte: em sua primeira semana de trabalho, ele fechou certa quantidade de contratos de aluguel. Muito bem, eu já sei que na primeira semana foi certa quantidade. E na segunda semana, ele fechou o quadrado do número de contratos de aluguel que havia contabilizado na primeira. Então, aqui nessa situação, gente, eu tenho o seguinte: na primeira semana, deixa eu só mudar aqui para vocês. Na primeira semana, eu tenho certa quantidade. O que seria essa certa quantidade? Vamos lá. Se eu não sei, é uma letra, no caso eu vou usar X. Então, na primeira semana ele fechou certa quantidade. Na segunda semana, o problema me disse que ele fechou o quadrado, olha aqui o quadrado, do número de contratos de aluguel que havia contabilizado na primeira semana. Se eu disse que ele fechou X contratos na primeira semana e na segunda foi o quadrado disso, então aqui vai ficar X ao quadrado. Muito bem. Fernando conseguiu agora nessas 2 semanas. Agora a gente vai pensar aí. Nessas 2 semanas, juntando as duas, ou seja, somando as duas, ele conseguiu um total de 12 contratos de aluguel. Então, se eu somar as 2 semanas, x ao quadrado mais x, ou seja, estou somando aqui a segunda e a primeira semana, eu consigo um total de 12 contratos. É isso que o problema me disse, só estava em forma de palavras. Quantos contratos Fernando conseguiu fechar? Ele quer saber na segunda semana de trabalho. Então, vamos lá. Eu vou pensar que ele fechou 12, e aí eu não sei, porque na primeira semana eu não sei, então não tem como eu imaginar o meu segunda semana aqui do x ao quadrado. Então, isso vai virar uma equaçãozinha do segundo grau, porque tem uma letra elevada ao quadrado aqui. Então, isso é segundo grau. Então, vamos pensar aqui, ó, x ao quadrado mais x menos 12 igual a zero. Ô, gente, professora, por que o 12 veio para cá? Gente, porque para a gente poder resolver uma equação do segundo grau, toda essa parte daqui tem que ser igual a zero. Então, a gente vai procurar valores que zerem a equação. Então, quem estava lá veio para poder começar a resolver. Isso aqui a gente vai fazer por delta e bhaskara, porque é uma equação completa. Então, A vai ser igual a 1, B vai ser igual a 1 e C vai ser igual a menos 12, porque está negativo. Pronto, professor, até aí eu entendi. Então, vamos continuar resolvendo o nosso problema. A fórmula diz o seguinte, que delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Beleza, então, onde tiver B, eu vou substituir por 1. Isso vai ficar 1 ao quadrado menos 4 vezes. Aonde tiver A, eu vou colocar 1 também. Isso tudo vezes menos 12, que está negativo, eu boto entre parênteses. Então, delta vai ser igual a 1, menos com menos, que é o menos 4 e o menos 12 aqui, isso vai me dar mais. 4 vezes 1, 4, e 4 vezes 12, 48. Veja que delta vai me dar um número positivo e que tem raiz exata. Então, a gente vai continuar aqui para outra fórmula que diz que x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Vocês já devem estar craque nisso. Veja que primeiro eu formei a equação, depois eu resolvo ela normal. Então, x vai ser igual, aonde tiver b eu coloco 1,
né, que está aqui, vai ficar menos 1, mais ou menos, a minha raiz de delta, que foi 49 que eu encontrei. Isso aqui eu já sei fazer, vai dar 2 vezes 1. E agora eu vou simplificar isso. Eu vou ter que x vai ser igual a menos 1, mais ou menos, a raiz de 49 é 7. Tudo isso aqui dividido por 2. Pronto. Então, x vai ser igual. Eu vou fazer o x uma linha usando o mais e depois eu vou fazer o x duas linhas usando o menos. Então, isso vai ficar menos 1 mais 7 dividido por 2. Isso vai me dar menos com mais, a gente subtrai 7 menos 1, 6, e o resultado fica positivo. 6 por 2 me deu 3. Pronto, consegui o primeiro x. Agora vamos para o x duas linhas, que agora eu vou usar o sinal negativo. Então, vai ficar menos 1, menos 7 sobre 2. Isso vai ser igual, menos com menos a gente soma, menos 8 dividido por 2 igual a menos 4. Gente, se eu estou falando de número de contratos, logo o x negativo não vai servir para mim. Então, o único resultado que serve para mim é o x1, que diz o seguinte, que é 3. Então, o menos 4 não serve, a gente ignora. A gente vai usar só o 3 para resolver o problema. Agora, será que eu devo ir com toda a sede ao pote e marcar letra D, que é 3? Vocês logo vão me dizer, Pro, sim, sim. Não, gente, a gente precisa ler o que foi que ele disse. Eu falei aqui, logo no início, o problema me disse que a primeira semana foi X, foi certa quantidade. Então, eu entendo que X é 3 que eu descobri, que foi o positivo, a raiz positiva. Então, na primeira semana, ele conseguiu fechar 3 contratos. Porém, na segunda semana, que é o que o problema quer saber, ó, ele quer saber na segunda semana, na primeira ele fechou X, que é 3, e na segunda semana foi o quadrado do que tinha feito na primeira, então é X ao quadrado, ou seja, é 3 que eu descobri, que foi o valor de X que eu descobri, ao quadrado. Isso vai me dar 9 contratos. Por isso, a resposta que eu marco é letra A. Então, prestem atenção que quando a gente estuda, é para a gente tentar resolver situações, problemas, se colocar no lugar da pessoa. E a operação, a equação, ela não deve ser somente o nosso foco. O nosso foco deve ser utilizar ela para resolver problemas, tá bem? Eu não posso estudar apenas para aprender uma fórmula. Eu preciso aplicar essa equação em situações reais, como essa do caso de Fernando. Espero que vocês tenham entendido. Tentem resolver o problema que eu vou deixar aí para vocês e qualquer dúvida, me procurem.